Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar o nosso Deus. É um privilégio estarmos na presença do Senhor. O Senhor nos concedeu esse privilégio e podemos adorá-lo com liberdade, dizer que Ele é santo, que é o nosso amado, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso tudo. Eu quero te convidar a orar, a falar com Deus. Vamos dar abertura a esse culto com uma oração, amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença. Por esse momento, Deus, em que o Senhor nos permite entrar no teu santuário para te adorar. Se há algum mau caminho em nós, perdoa-nos, Senhor. Lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Vai arrancando de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo que não te louva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, leva a nossa mente cativa ao teu trono e fala através da tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor venha receber a gratidão e o louvor do nosso coração. Que o Senhor venha se agradar de nós, Pai, por estarmos te buscando e te adorando. Nós reconhecemos que o Senhor é poderoso e que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar essa noite sobre a chamada de Gideão. Um homem de Deus. Pense na situação. A palavra de Deus diz que o povo de Israel estava terrivelmente oprimido. Os midianitas oprimiam o povo de Israel e tinha assim uma permissão de Deus, porque a Bíblia diz assim que eles fizeram, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Olha que coisa terrível, irmãos. Deus entregar o seu povo na mão do inimigo por causa do pecado, do coração obstinado, da dura cerviz, da desobediência, né? E o inimigo não perdeu tempo, não brincou. Quando os midianitas tomaram o povo de Israel nas mãos, a palavra de Deus diz que eles saíam destruindo tudo que o povo de Israel semeava. Eles chegavam nos campos e não deixavam mantimento nenhum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Olha o que diz no versículo número 5 de Juízes 6. Diz assim que, porque subiam, assim Israel empobreceu muito. Não, o 5, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E o que isso faz te lembrar? Nós temos vivido aí um medo, né? Um suspense com essa praga de gafanhoto que tem destruído plantações pelo mundo afora, né? Os verdadeiros midianitas atacando as plantações. Então eu quero que você pense sobre isso e você entenda o contexto do que nós vamos estar lendo agora. Eu peço para você então abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, versos de número 11 e 12. Vamos ler até o 13. Juízes 6, de 11 a 13. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, queridos, como eu falei, o contexto é complicado, é de guerra, é de perseguição, o povo de Israel empobreceu, faltou o alimento, eles estavam vivendo uma situação de grande escassez, uma situação de fome. Eles não entendiam, eles achavam que, no caso de Gideão aqui, ele é bem claro, né, nos seus pensamentos aqui, quando ele expressa que ele não entendia o porquê daquela perseguição. Ele falava, mas Deus é o Deus que os nossos pais contam, um Deus de amor, Deus de vitória, de prosperidade. Por que isso está acontecendo? Muitas pessoas, amados, hoje, diante do quadro que nós vivemos, de pandemia, de pestes, de pragas e tudo mais que tem acontecido, ciclones, por aí afora tem terremotos e grandes abalos sísmicos e muitos outros sinistros. As pessoas não têm assim consciência do que realmente está acontecendo, o porquê de tudo isso, né? Mas Deus é bem claro, fez o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou na mão dos midianitas. A verdade é essa. Mas aí a palavra diz que o anjo do Senhor aparece. Primeiro Deus envia um profeta. E esse profeta ele fala, né, que fez o povo de Israel subir do Egito, que Deus fez o povo sair do Egito, da casa da servidão. O Senhor fala através do profeta que livrou o seu povo da mão dos egípcios e de todos que o oprimiam, expulsou diante deles os estrangeiros e deu uma terra para eles. E ele falou assim, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deixe ouvidos a minha voz. E depois que o profeta entrega esse recado, um recado pesado, difícil de se ouvir, mas verdadeiro, né? Direto, objetivo, mas que dói na alma, o Senhor envia o anjo dele para falar com Gideão. Para fazer o quê? Uma chamada a Gideão. Para chamar Gideão para se levantar como aquele que iria pelejar a favor do povo de Israel e iria vencer os midianitas. E o Senhor se revela através desse anjo a Gideão e diz, olha Gideão, fica tranquilo, o Senhor é contigo, você é um homem valoroso. E Gideão fica assim, quem é esse, né? Aí ele fala, ai Senhor, mas se o Senhor é conosco, Deus não estava falando que ele era com aquele povo ali. Naquela hora aquele povo ele tinha entregue na mão dos midianitas. Deus estava falando, eu sou contigo, Gideão. Eu vim para você, eu me revelo a você. Meu negócio nesse momento não é com o povo, é com você. A chamada, ela é direta, ela é individual. E quando Deus chama, Ele separa aquela pessoa para uma obra específica. E como foi que Deus encontrou Gideão? Quem era Gideão? Como era Gideão quando ele foi chamado? Sabemos que Gideão era um homem ocupado, porque aqui diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava tentando salvar um pouquinho de alimento que ele podia para o sustento da família dele. Então ele estava muito ocupado naquela hora para ele atender um chamado de Deus. Ele era também uma pessoa realista, uma pessoa coerente. Ele analisa os fatos e ele diz, mas como? Como pode ser dessa forma, né? Ele tinha uma forma de pensar muito realista, ele não viajava, era o que era e acabou, né? Também Gideão, quando o Senhor chamou, o Senhor encontrou em Gideão humildade, simplicidade no coração de Gideão. Talvez tenha sido por isso que o Senhor o escolheu.
porque ele chega a se declarar o menor, né? O menor da casa dele, da menor família, da menor tribo. Por que que Deus o escolhera? Exatamente por isso, porque ele não se achava o maior, porque ele não se achava o mais poderoso, o bonzão, o forte, né? O primeiro, o imbatível. Pelo contrário, ele se achava uma pessoa até incapacitada de lutar por uma nação. E Gideão também, ele era agradecido a Deus, ele era reconhecedor daquilo que Deus fazia na vida dele. Deus não vai chamar uma pessoa e separar ela para um propósito específico, para uma grande obra, se ela não sabe reconhecer e agradecer as coisas que Deus faz. Isso é um requisito básico para sermos chamados pelo Senhor. E também ele era um homem reverente, ele era um homem temente a Deus. Então ele ia fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Deus sabia disso por causa do temor. Mas o temor funciona na prática da seguinte forma. Você tem as tentações, elas vêm. Você até pensa, né? Eu vou botar a tentação em prática. Aí o que você lembra? Mas tem Deus lá no céu. E Ele está olhando para mim. E nada escapa aos olhos dele. Se eu deixar essa tentação virar pecado, Deus vai ver e não vai aprovar. Então, ainda que eu queira, mas por temor a Deus, eu não vou fazer. Porque Ele é santo, porque o Espírito dele habita em mim e o Espírito dele é santo. Eu não vou manchar a santidade de Deus, eu não vou profanar o templo do Senhor, onde é a morada do Espírito Santo, que é o meu coração, que é a minha alma. Isso é o temor a Deus. E Gideão era um homem temente a Deus. Deus chama Gideão quando a nação estava escravizada e saqueada. Seria fácil Deus chamar Gideão se tudo estivesse bem, né? A nação prosperando, livre de ataques, livre das guerras, livre dos inimigos. Seria maravilhoso, né? Quem é que não vai para um chamado assim, para um lugar maravilhoso, paradisíaco? Olha, você tem que ir para uma praia paradisíaca e lá pregar para uma pessoa. Você não vai passar luta, você não vai ter dificuldade nenhuma, você vai voar de primeira classe e lá você vai ficar no hotel 6 estrelas e você vai ter do bom e do melhor. Você vai lá e faz uma obra para mim e volta, no mesmo avião, primeira classe. Seria maravilhoso, né? Mas quando Deus chama, amados, Ele é justamente quando tem um quadro caótico, quando tem uma necessidade de uma intervenção divina, de algo que dependa do sobrenatural de Deus, e aí Ele vai usar quem? Ele vai usar a mim e você, que Ele chama, que vai entender dessas coisas, que vai discernir o espiritual, que vai conseguir acreditar no sobrenatural que Deus está ali proferindo que vai acontecer. Então, o Gideão foi chamado num tempo em que a nação estava um caos, inclinados também aos deuses pagãos. Tinha altares pagãos ali no meio do povo, na própria casa de Gideão. Então a situação espiritual, a situação moral do povo, a situação econômica, verdadeiramente estava um caos. E foi nessa condição que Deus chamou Gideão. Quando a miséria se abateu contra os habitantes da terra, a palavra diz que os midianitas vieram como gafanhotos e destruíram tudo. Não sobrou nada. O pouquinho que sobrava eles tinham que preparar escondido para que não perdesse tudo, né? Então, quando o povo de Deus clamou por socorro, Deus ouviu o clamor do povo e enviou Gideão. Então ele foi chamado no momento em que o povo clama,
Quando alguém clama por socorro, você pode ter certeza que Deus vai levantar um dos dele na terra. Pode ser eu, pode ser você. E Deus vai levantar, vai comissionar e vai enviar. E quando Deus te chamar, não diga não para Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor, eu não posso, eu não dou conta, sou pequeno, da menor família, da melhor tribo. Mas se o Senhor está mandando eu ir, eu só quero ter certeza que é o Senhor. Se o Senhor está mandando eu ir, eu vou. E eu sei que o Senhor vai fazer a obra, né? Então, quando a condição em que Deus chamou Gideão também era de quando Deus quis cumprir os seus desígnios. Chegou um momento que Deus falou: agora eu vou livrar o meu povo da opressão dos midianitas. Então eu preciso levantar um na terra, para que esse vá no meu nome e vença o inimigo e liberte o meu povo que está sofrendo. Então Deus permite o castigo, mas Ele mesmo tira do castigo. É igual aquele negócio do pai quando bota o filho na cadeirinha do pensamento virado para a parede. Aí ele não pode nem determinar tempo, né? Porque logo ele vai querer tirar o filho, porque o pai não aguenta, né? Ver o filho ali naquele sofrimento, naquele castigo. Então tem um tempinho para ele pensar no que ele fez, para ele refletir, mas logo o pai fala: não, seu castigo já acabou, você aprendeu? Aprendi, então tá. Então pode sair da cadeirinha do pensamento. Então Deus estava naquela hora tirando o povo de Israel da cadeirinha do pensamento e usando quem? Gideão, chamando Gideão para essa obra. Então a pessoa, quando ela é chamada para a obra, ela tem que estar muito segura disso. Ela não pode ir só porque ela imaginou que Deus falou, ela ouviu algo que ela entendeu que era para ela sentiu no coração. Esse negócio de sentir no coração, irmãos, cuidado com isso, tá? Tem muita gente que com essa história de eu sentir no coração, sai tirando as coisas das pessoas por aí e sai fazendo besteira. Então não acredita nisso quando alguém vir falar para você: olha, eu senti no coração que é para você fazer isso. Não, você vai pedir uma confirmação para Deus. Foi isso que Gideão fez. Mesmo depois que o anjo apareceu, que ele ofereceu o sacrifício, e Deus recebeu e tudo mais, depois de derrubar os altares pagãos, todas as idolatrias dali, de conseguir aliados, uma corporação forte para lutar com ele, ele quer sinal, ele busca sinal, ele busca um sinal repetido de uma forma inversa. Então ele não se contentou só com o sinal, então agora eu quero o contrário do sinal, né? Uma contraprova, né? Às vezes a gente faz um teste, igual estão fazendo aí teste do Covid e depois, né, se deu um resultado assim meio estranho, não, vamos fazer uma contraprova para a gente ter certeza. Então Gideão também pediu uma contraprova para Deus. E assim Deus o fez, né? Deus permitiu. E vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver meu tempo que está ótimo. E vamos continuar aqui. Então ele disse: com que eu de livrar a Israel? Né? Como? Se eu sou tão pequenininho. E o Senhor falou assim: olha, você não se preocupe. Eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Gente, como é que isso vai acontecer? Meu Deus, como é que pode? Eu não consigo entender, eu não consigo imaginar, conjecturar uma situação dessas, um fechamento desses. Eu sozinho vou destruir, vou ferir os midianitas, né? Uma coisa assim meio estranha que ele ouviu. Aí Deus falou para ele: agora eu tenho achado graça nos teus olhos. Não, ele falou para Deus, né? Se agora eu tenho achado graça nos teus olhos, me dá um sinal. Foi aquilo que nós falamos. Ele pediu a prova e pediu a contraprova. Deus deu e o Senhor manda ele preparar o povo. E o Senhor diz para ele assim, quando ele pensa até que vai morrer, porque ele viu Deus, né? Ele viu o anjo do Senhor. O Senhor falou: não se preocupa não, você não vai morrer.
Quantas pessoas ficam com medo de morrer, né? E não entende que se Deus falou com elas, mesmo que Deus mostrou o sobrenatural, mostrou algo tremendo demais para ela, ou ela está numa situação vulnerável, numa situação de risco. Se Deus falou, não vai morrer, não vai morrer. Acabou. Ele é o dono da vida, irmãos. Tem que se preocupar, não. E aí Deus falou, você não vai morrer. Pelo contrário, quem vai morrer é o inimigo. Você vai destruir os inimigos. E ele foi e levantou essa turma que Deus mandou, esses homens de guerra que Deus mandou para ir até o campo dos midianitas. Só que Deus, quando viu aquele tanto de gente, falou assim, Gideão, é um demais. Tem muita gente. Eu não preciso desse tanto de gente para vencer esses inimigos, não. Isso aí na minha mão não é nada. Então eu não quero que você vá com esse tanto de gente, não. Você vai primeiro falar assim para eles, olha, todos os medrosos, os fracos, os tímidos, pode voltar. Não precisa ir, não. E só fica os corajosos. Quando ele falou isso, amados, a palavra de Deus diz que, olha aqui, voltaram do povo 22 mil homens, ficaram 10 mil. Então tinha 32 mil homens para a guerra, mas 22 se sentiu fraco e eram tímidos, tinham medo do inimigo. Nós não podemos ter medo do inimigo. Você não pode ter medo das ameaças. Você não pode ter medo do amanhã. Você tem que confiar no Senhor a tal ponto de dizer, eu estou nas mãos de Deus, vai ser feita a vontade de Deus na minha vida. Então, de que eu temerei? Do que eu vou ter medo, né? E aqueles homens voltaram. E quando Gideão apresenta os 10 mil, o Senhor fala assim, ainda há muito povo, Gideão, não precisa desse tanto de gente, não. Faz o seguinte, você vai levar eles para descer as águas e vai fazer eles beber água. Ali eu vou provar eles. Aqueles que eu te disser, esse irá contigo, esse irá contigo. E os que eu falar que é para voltar, você manda voltar. E aí ele falou assim, olha, manda eles beberem água, e aqueles que lamber a água com a sua língua, coloca de um lado. Aqueles que se ajoelhar, pega água com a mão, coloca do outro. Deus está falando ali, você só vai com aqueles que vigiam. Você não vai com aqueles que se abaixam, enquanto o inimigo chega e ataca. Você vai com aqueles que ficam ajoelhados, olhando para um lado para o outro, bebendo água, mas sempre vigilantes. Sabe quantos sobraram? 300. Apenas 300 homens. Amados, e se eu falar para vocês que ainda foi muito? Deus falou que estava bom, mas da forma como Deus trabalhou, se você analisar, nem desses 300 não precisava. Porque eles fizeram ali só uma pressão física e fizeram barulho. O resto foi Deus que fez. Sabe, a gente tem que acreditar no que Deus fala com a gente. Se Deus te fez um chamado e Ele falou que você pode ir, que Ele vai te fazer vencer todos os obstáculos, você vai vencer. Se Ele falou para você ir e não colocou muita gente para te ajudar, é porque não precisa de muita gente para te ajudar. Então fica tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre vai saber o que está fazendo. Então, vamos lá. E aí a Bíblia diz que Deus falou assim, Gideão, deixa eu te falar uma coisa, você ainda está com medo, você está preocupado? Então, olha, você vai levantar de noite e vai lá no arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Você vai ver como é que está a situação. Desce com o seu moço lá e olha, escuta o que eles vão dizer. E aí ele foi, mas ficou lá escondidinho. Aí ele escutou 2 midianitas conversando. E eles falavam de um sonho. Ah, eu tive um sonho. E esse sonho eu vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial e chegava à tenda do comandante, descia no comandante ali e ficava caído.
Aí o outro falou assim, isso não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão. Então isso quer dizer que Gideão nos tem nas suas mãos. Estamos perdidos. Amados, Deus deu um sonho para os inimigos, mostrando quem era Gideão e o que Deus ia fazer através da vida dele. Quando Deus te chama, Ele já prepara tudo. Lá do outro lado, Ele prepara as pessoas, prepara os corações. Ele manieta o valente. Você pode ir tranquilo e saquear o que for necessário e tomar o que é seu. Aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E a palavra diz que quando Gideão ouviu aquela explicação daquele sonho, sabe o que ele fez? Adorou o Senhor. E ele voltou para o arraial e falou, levantai-vos, porque o Senhor tem dado Israel, o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Aí ele começou a estratégia de guerra. Ele separou os 300 em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros vazios. Na mão esquerda o cântaro, na mão direita a buzina, e eles foram marchando e chegaram até o arraial do inimigo. Quando eles chegaram ali, a palavra de Deus diz que eles tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Na verdade, na mão esquerda eles tinham tocha, na mão direita a buzina, né? Mas com um cântaro. E a Bíblia diz que quando o povo midianita viu o exército, eles colocaram-se a correr, gritando, eles fugiram. E quando eles tocaram as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e todo arraial fugiu, mas não teve jeito. O Senhor fez com que Gideão alcançasse os reis deles, os cabeças, e ali eles foram destruídos. Deus livrou o povo dele das mãos do estrangeiro e das influências pagãs, através de Gideão, através de uma obediência de Gideão a um chamado. E indiretamente, amados, Deus levou o povo de Israel a prosperar, porque não tinha mais o inimigo para destruir. Então eles trabalhavam, eles plantavam, eles foram cuidar dos animais e automaticamente o povo prosperou. A Bíblia fala dessas estratégias que Gideão usou para vencer essa guerra, que uma delas foi estar sob a unção e direção do Espírito Santo. Então a primeira coisa para eu entender, né, que eu estou fazendo algo para Deus, que eu estou dentro do chamado de Deus, é se eu estiver debaixo de uma unção e da direção do Espírito Santo. Eu não tenho como fazer nada para Deus se não for numa direção certa, né? Debaixo de uma unção poderosa, a unção, uma liberação de Deus para eu agir e Deus no mundo espiritual operar. Então é uma autoridade espiritual que o Senhor nos dá para fazermos uma obra para Ele. E Ele procurou estar debaixo dessa unção e dessa direção todo o tempo. Tudo que Deus mandava Ele fazer, Ele fazia. Todos os conselhos de Deus para a vida dele, Ele atendia, né? E por isso Deus o prosperou, por isso Deus o exaltou. Ele reuniu o povo para o serviço de Deus, ele tinha confiança do povo, as pessoas gostavam dele, né? Então ele teve uma facilidade para reunir 32 mil homens, né? Muita gente, né? E ali, à medida que ele também ia dispensando,
não ocorria nenhum problema, porque hoje está difícil, né? Se você fala qualquer coisa para as pessoas que não agrada a elas, elas se melindram, elas se chateiam, elas se revoltam, elas se rebelam. Né? Temos um exemplo aí na África aí, de um pessoal que está se levantando aí contra uma igreja porque foi dispensado do serviço do Senhor naquela denominação e agora estão tentando tomar a igreja naquele local, uma coisa assim absurda, amados, rebelião pura, sabe, uma coisa assim demoníaca, porque não aceitaram o que foi colocado para eles. A gente tem que entender o seguinte: se nosso chamado é de Deus, onde Deus nos colocar, nós vamos crescer e vamos dar frutos. Se Deus não está se agradando de nós e de alguma forma chega ao nosso conhecimento uma reprovação, uma exortação, a gente tem que ter humildade o suficiente para botar joelhinho no chão, boca no pó, confessar pecado, se arrepender e buscar o perdão de Deus. E voltar para a direção de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade na terra. Eu quero obedecer a tua palavra. A primeira coisa que Deus fala na palavra dele, que tem que obedecer, não só a Deus, mas obedecer às autoridades constituídas, que todas as autoridades são constituídas por Deus. E ainda mais em relação às coisas de Deus, as coisas espirituais, no caso que eu citei o exemplo aqui, das questões eclesiásticas. Então não tem como, amados, uma coisa dessas acontecer e a pessoa dizer que está na direção de Deus, porque não está, né? E Gideão, ele tinha assim uma facilidade para tratar com o povo e o povo entender: olha, infelizmente vocês não vão para a guerra comigo, tudo bem, Gideão, tranquilo, vai, a gente vai estar aqui na torcida, e acabou, e vamos embora, fazer a vontade de Deus somente, né? Ele aceitou o desafio de lutar com poucos homens. Ele podia ter dito para Deus assim: ó Senhor, com aquelas milhares de homens eu iria, mas com 300 não vai dar não, sinto muito, mas muito pouco, eu não dou conta. Bom, 300 tá bom, vamos embora, né? O senhor sabe o que o senhor está falando, esse é o sinal? Então pronto, fechou, vou com os 300 e vai acontecer o que o senhor falou. Os inimigos serão derrotados. Acabou. Gente, que confiança em Deus, né? Que lindo, né? Que fé, que humildade de coração, né? Que coragem que Gideão tinha. Ele se sentia tímido, medroso, mas ele era muito corajoso. Fazer o que ele fez, obedecer a Deus assim, umas coisas assim meio sem sentido para nós, né? Então, Deus ali o abençoou por isso. Ele agiu nas estratégias que ele usou umas estratégias de guerra, separando o povo, né? Foram 3 equipes de 100 pessoas, de 100 soldados, espalhou aqueles soldados e fez aquela pressão física ali. Quem olhava ali falava: nossa, tem muita gente aqui, né? Parecia que tinha muita gente, mas Deus não precisava de tanta gente, né? Então ele foi usando assim, as estratégias que o Senhor foi dando para ele, para vencer. Ele armou também os guerreiros da maneira necessária. Como que ele armou os guerreiros? Com tochas e com buzinas, né? Ele podia ter dado um outro tipo de arma, mas Deus não queria que os soldados usassem uma espada. A espada ia ser do próprio inimigo. O mal por si só se destrói, o próprio inimigo se destruiu. Então eles não tinham necessidade de usar espadas. Assim como aconteceu em Jericó, que a Bíblia diz que os soldados rodearam Jericó durante 7 dias e depois eles pararam em frente ao muro e eles fizeram o quê? Gritaram. E ali os muros caíram e não sobrou nada, né? Então Deus, ele faz umas coisas diferentes mesmo. Quem está aceitando o chamado de Deus vai entender que é tudo assim, é tudo diferente, é tudo inusitado, é tudo sem explicação científica, humana, é tudo meio assim, vou fazer e vou ver acontecer, acabou.
Não me pergunte como e nem porquê. Deus está mandando, eu vou. Desse jeito. Outra coisa que Gideão fez que foi fantástico, amados. Ele deu exemplo. Ele foi na frente. A pessoa chamada por Deus, ela tem que dar exemplo. Ela tem que ir na frente. Ela tem que fazer primeiro. Se Deus te chamou e você manda os outros irem e fica só esperando o resultado, com certeza você não vai ser aprovado para Deus, por Deus. Deus espera que você vá na frente, que você segure uma bandeira, que você leve o povo, que você conduza pessoas, né? Deus te chama para a linha de frente, Deus te chama para o combate. E se Ele te escolheu, Ele sabe que você pode. Então você não tem que recuar, nem que cruzar os braços, nem que fazer corpo mole. Tem que ir? Vamos. Eu aceitei o chamado? Aceitei. Então agora eu vou até o fim. Custe o que custar e doa a quem doer. Então ele foi um comandante muito sério. E isso fez toda a diferença para que aqueles inimigos ali perdessem a batalha. Aí a gente vai ver também no capítulo de número 8, o povo de Efraim reclamando com Josué, com Gideão, porque Gideão não chama aquele povo de Efraim para lutar. E era um povo forte, era o povo mais forte que tinha ali. Aí ele fala assim, olha, sabe por que eu não chamei vocês? Porque nem precisava. Olha, nós somos pequenininhos. Nós somos como os rabiscos de vocês é melhor do que a vindima de Abiezer. Nós não somos nada, mas assim, naquele momento era desse jeito que a gente tinha que fazer. Mas você tem que ver que a gente está entregando os reis deles lá na mão de vocês estão ficando com os cabeças, estão ficando com um prêmio, né? E ele ameniza uma situação ali com os efraimitas que podiam ficar ali com muita raiva dele. Então ele age com muita sabedoria. A pessoa que é chamada por Deus, ela tem que saber conciliar, ela tem que saber que não é porque Deus chamou, colocou na posição de destaque, que ela vai chegar agora e assim bancando para cima de todo mundo, não. Ela vai agir na humildade, ela vai reconhecer quem ela é no Senhor. Se ela está ali foi porque Deus, por pura misericórdia, a levantou, e é só isso. Mas que ela pode vencer e ela vai vencer no nome de Jesus os obstáculos e alcançar o propósito de Deus para aquela missão, não precisa ter dúvida, porque isso vai acontecer. Então, assim, como nos dias sombrios de Gideão, nós vivemos dias hoje também assim sombrios, dias difíceis, de escassez, de nuvens de gafanhoto, destruindo tudo, de tanta coisa assim acontecendo ao mesmo tempo, que se a gente não tivesse Deus e se a gente não entendesse como Deus age, qual é o propósito de Deus para o ser humano, a gente estaria desesperado. Mas o que o Senhor quer que você esteja agora é esperançoso e que você esteja disposto e que você atenda o chamado de Deus para ser uma bênção, para ser um instrumento usado pelo Senhor, como foi Gideão. Ele tinha tudo para dizer não para Deus, mas ele não disse não. Ele falou assim, tá bom, eu vou, mas eu sou pequenininho, eu sou fraquinho, mas eu vou, né? E o Senhor falou, não, tudo bem, vai nessa tua força, você é um homem valoroso. E assim a gente vai vencer, né? Sempre vai haver um escape quando alguém se submeter ao chamado divino. Sempre Deus vai usar alguém que se submeta para mudar a história de uma nação. Sempre. Para mudar a história de um povo. Sempre. Sempre vai haver um escape. E que bom que esse escape possa ser através da minha vida e da sua, não é? Que a gente possa fazer a diferença. Aí você vai dizer assim, mas quem sou eu? Sou tão pequenininho. Pois é você que Deus quer usar. Deus quer usar o pequeno, é o desprezado por todos, é aquele que ninguém dá nada por ele, é aquele que a família nem lembra, nem chama para o banquete. É você
É você que não se sente muito capacitado, não se sente muito forte, não se sente muito corajoso. É você que Deus quer usar. Aquele que diz que é o bom, que vai, que é o forte, que está preparado, que está treinado, que fez curso, que fez isso, fez aquilo. Esse aí Deus olha e fala assim, está longe. Está longe porque vai enfrentar tanto desafio que se não tiver um coração muito humilde, não estiver muito disposto a me ouvir, me obedecer, vai ser envergonhado, né? E nós precisamos estar alertas, porque Deus está nos chamando e Deus quer nos usar. Está na hora, Brasil. Está na hora, igreja. Está na hora, amados, de Deus levantar um exército. O exército de guerreiros valentes da última hora. Nós não podemos nos intimidar com os semblantes duros, com os discursos de ódio, com a apostasia que está impregnando no meio do povo, assim, como sei lá o quê. Sabe, nós temos que nos levantar e dizer para Deus, Senhor, estou aqui, pode me mandar lá, pode me enviar, porque eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na terra. Se o Senhor quiser fazer através da minha vida, pode fazer, pode me usar. Me levanta como esse guerreiro das últimas horas, porque sabemos, amados, que o Senhor Jesus está às portas. Não tem mais como a gente pregar qualquer mensagem sem colocar essa verdade, sem trazer esse lembrete. Não tem como a gente não falar da vinda de Jesus, como Noé falava ali enquanto construía a arca. Ele falava que era necessário o povo se arrepender, porque viria o dilúvio. E a gente diz, é necessário se arrepender, porque veio Jesus. E quando Jesus vier, ele vai encontrar amor nos corações, ele vai encontrar fé, né? Então nós não podemos esmorecer, nós temos que levantar a nossa cabeça, nós temos que marchar, nós temos que lutar. O Senhor está te chamando para peleja, o Senhor está te chamando para derrotar os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, todos aqueles que se levantam contra a igreja, levantam contra a nação, levantam contra os nossos irmãos, contra o povo de Deus, contra os filhos do Senhor na terra, contra a humanidade que Deus criou para o louvor do seu nome. Você pode fazer a diferença. Aí você me perguntar como, eu não vou te responder, porque eu não sei. Mas se você perguntar para Deus como, Senhor, Ele vai te falar algo tão tremendo que você pode fazer. E que está a seu alcance fazer, ainda tem isso, tá? Deus não vai te chamar para fazer algo que você não consiga, que não está ao seu alcance. Deus nunca vai pedir nada para a gente que a gente não possa fazer. Deus sabe da nossa limitação, Ele nos conhece. Agora, Ele não quer desculpa. Porque eu estou ocupado. Porque eu estou malhando trigo no lagar. Porque eu estou com medo. Porque eu sou pequenininho. Não vou, porque é só com 300 homens. Não dá, porque ninguém vai levar nem espada. Não tem como. Não faz isso não. Fala para Deus, Senhor, eu vou atender o chamado. Me ajuda. Vai na minha frente. Eu sei que o inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Se levante para fazer algo nesses tempos difíceis pelas pessoas, por aqueles que Deus ama. Se levante. A gente está vendo pessoas aí se levantar. Eu vi um vídeo de um rapaz que parou assim à noite, pegou um cobertorzinho, cobriu uma pessoa ali. Amados, viralizou na internet esse vídeo. E era para ser uma coisa normal e era para a gente estar fazendo. Tantas outras coisas que nós poderíamos estar fazendo, né? Então se disponha, seja o canal de Deus. Aceite o chamado de Deus que Ele te faz hoje. E Deus te chama de Gideão, homem valoroso, mulher valorosa,
que Deus separou para uma grande obra na terra. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor Deus, eu quero te glorificar por essa palavra que traz ao nosso coração uma luz, uma direção, que traz um encorajamento e uma disposição de espírito para fazer algo para Ti. Senhor Deus, o que nós somos se não formos um instrumento nas Tuas mãos? Para que nós estamos aqui, Deus, nessa terra, se não pudermos ser usados pelo Senhor? Eu sei que o Senhor tem um propósito com cada um de nós, Pai. Por isso eu te peço, cumpra em nós o Teu propósito. Nós entregamos todo o nosso ser nas Tuas mãos, nós nos rendemos a Ti, Pai, nos rendemos à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu chamado. Nos rendemos, Senhor, para fazer aquilo que Te apraz, não a nossa vontade, mas a Sua, não o nosso querer, mas o Teu, Senhor. Realiza em nós, cumpra em nós, Senhor, o Teu propósito. Cumpra através de nós o Teu propósito no meio dos homens, Pai. Em nome de Jesus, nos unge, nos capacita, nos direciona, nos dá estratégia de guerra, Pai. Se o nosso coração estiver cheio de orgulho, soberba, ou seja lá que sentimento ruim que for, tira, Deus, tira em nome de Jesus. Nós nos quebrantamos diante do Senhor e reconhecemos, Deus, que o Senhor é Deus poderoso, grande e tremendo, e que sabe muito bem o que está fazendo, que sabe quem escolhe e para o que escolhe. Oh, Deus, é um privilégio ser chamado pelo Senhor e poder fazer algo, Pai amado, a favor dos Teus, poder ser um instrumento nas Tuas mãos. Nos envia, Pai, nos ensina, nos aconselha, nos direciona em relação àquilo que nós devemos fazer para a glória do Teu nome. Eu sei que nesta noite o Senhor está levantando alguns como profetas, outros como intercessores, outros como abençoadores, aqueles que socorrem, aqueles que suprem. Eu sei que hoje o Senhor está levantando aqueles que serão os evangelistas da última hora, aqueles que falarão da vinda de Cristo, aqueles que levarão uma mensagem tão poderosa que não vai ter como ser ignorada. E eu quero aqui profetizar, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai levantar muitos, e todos que o Senhor levantar, vai fazer uma grande obra para Ti. Não vai voltar de mãos vazias, não vai chegar naquela hora em que tiver que apresentar as obras com palha ou com madeira na mão, que vai queimar e vai virar cinza, mas vai chegar com uma obra que vai passar pelo fogo e vai continuar intacta. Deus, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, nos comissiona e nos ajuda, nos capacita e nos envia para a glória do Teu nome. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Então agora, ó, como um rolo dessa oração, busca Deus e busca a vontade de Deus para a sua vida, e depois vai atender o seu chamado, hein? Vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Um dia eu conheci uma moça que o chamado dela era tão lindo, ela fazia poesia. E ela ia nas igrejas, deve ir ainda, não está indo esses dias, eu creio, porque não tem como, né? Mas ela ia e ela trazia aquelas poesias mais lindas. A gente chorava assim copiosamente. E uma vez ela foi na igreja onde eu congregava na época, e o Senhor me deu uma visão linda. Eu vi aquela moça em cima de uma carruagem muito bonita, e aquela carruagem ela estava lotada de flores. E aquela carruagem ia por uma estrada cheia de pessoas assim do lado. E enquanto ela falava, ela jogava flores para as pessoas. E eu falei, Deus, o que é isso? Aí o Senhor falou, é o chamado dela. Eu uso para consolar os corações.
E essas flores que você está vendo aí, é um mistério que eu entrego através da vida dela para a vida emocional das pessoas, para a vida sentimental das pessoas. Eu estou restaurando muitas vidas através dessas poesias que eu dei para ela. Eu contei isso para ela, ela ficou tão feliz, ela chorou tanto. Sabe, eu também, né, de ter visto aquilo e entender como Deus trabalha de maneiras diversas, né, e de maneiras lindas, simples, mas lindas. E tudo para a edificação da igreja, tudo para a libertação do povo. Então, que você seja esse canal, esse instrumento, como aquela irmã, como muitos de nós, o Senhor já tem usado, já chamou e já estamos atendendo o chamado. E se você parou, o Senhor diz, olha, eu não desisti de você não. Não tira a mão do arado, né? Continua, não pode tirar a mão do arado, viu? Se Deus te chamou, te comissionou, vai em frente e faz o que Deus mandou você fazer. Amém? Nós vamos estar encerrando e queremos agradecer a Deus por mais um dia que nós vencemos, que nós rompemos, que nós estamos aqui reunidos como igreja. Por mais um dia que o Senhor nos sustentou a nossa casa, a nossa família. Nós vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor e agradecer a Ele por isso. E eu quero te agradecer, você que tem caminhado conosco, você que ama o Ministério El Shaddai, você que nos acompanha, você que nos ajuda, você que trabalha nesse ministério, você que intercede por esse ministério. Vocês que têm orado por nós, pela nossa casa, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Vocês que têm nos apoiado com palavras, com mensagens de carinho, mensagens de força, muito obrigado pela sua vida, pela sua disposição, seu amor em nos ajudar, em nos amparar. Né? Queremos ser também instrumento nas mãos de Deus para te ajudar e te amparar nessa hora. Conte conosco. Obrigado você que tem nos ajudado com os dízimos e ofertas para que a gente continue mantendo a igreja, né, mesmo de portas fechadas, mas muitos já fecharam as suas igrejas, entregaram os locais onde congregavam, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que você continue nos apoiando financeiramente, é muito importante a sua ajuda, e que Deus te abençoe e multiplique. Amém? Vamos orar? Vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor e agradecer a Deus por mais um dia e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós aqui do Distrito Federal, que segundo o que é colocado aí pra gente de informação, vamos passar os dias mais difíceis da pandemia agora, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que tem sido bênção no Ministério El Shaddai e bênção nas nossas vidas. Que o Senhor venha repreender agora, Pai, esse vento do norte, essa pandemia, que o Senhor venha lançar por terra agora esse vírus maldito, Covid-19, e que o Senhor venha proteger-nos, Senhor, de toda contaminação, de todo ataque, de toda enfermidade, de toda doença, de todo mal. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, põe a tua mão, Senhor, sobre nós e nos guarda nesse momento. Que passe esse mal, que a gente possa ser liberado de dentro das nossas casas. Eu venho te pedir perdão pela nação, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos pecados da nossa nação e que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e nos livre desse mal. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor receba esse culto e que ele seja agradável a Ti, Pai, que ele suba como fumaça às Tuas narinas. Em nome de Jesus,
nos dá uma noite de sono tranquila e abençoadora para a glória do teu nome. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração e até amanhã às 10 da manhã para mais uma manhã de meditação na palavra.